Fala pessoal, e hoje a gente vai falar um pouquinho sobre modal verbs que expressam obrigação, ok? Então, em inglês, basicamente, a gente tem um modal verb, que é o must, e tem um outro verbo que não é considerado um modal verb, propriamente dito, que é o have to, que são utilizados para expressar obrigação, ok? Então, vamos começar aqui analisando a forma desses modal verbs e desse verbo. Vamos ver aqui, a gente vai começar com o must. Como vocês podem ver no quadro, o must pode ser usado aqui no presente para expressar uma obrigação. Então, ó, I must go now, uma obrigação positiva. You must not smoke here, ou mustn't smoke here, uma obrigação negativa, algo que não se deve fazer. Em forma interrogativa, must we leave now? Não é muito comum, como vocês vão ver daqui a pouco, mas é possível sim fazer uma pergunta com o must. Agora, olha o have to. Have to, que não é considerado um modal verb, mas ele é utilizado para expressar uma obrigação também, assim como o must. Então, you have to leave now. They don't have to work today. Do I have to pay? Então, notem que uma diferença entre o must e o have to é que o must consegue fazer negativa e interrogativa, o have to precisa de um auxiliar, né? A gente está vendo aqui o don't have to e o do I have to na hora de fazer a pergunta, utilizando o do, na hora de fazer a negativa, utilizando o don't. E não podemos esquecer também que o have to, quando a gente vai falar em terceira pessoa, a gente tem que modificar, a gente tem que falar has to. Então, he has to leave. He doesn't have to work today. Does he have to work today? A gente vai fazer mais alguns comentários sobre isso daqui a pouquinho, beleza? Notem que o must é utilizado no presente apenas, né? Quando a gente vai falar de passado, a gente tem que usar o had to, e quando a gente vai falar de futuro também, a gente vai usar o have to, só que agora com o auxiliar will, ok? Então, ó, só para relembrar que o must é um modal verb e o have to não é um modal verb, ok? Quando a gente está falando de inglês do dia a dia, né, o natural English, aquele inglês que a gente ouve no dia a dia, ó, we can ask questions with must, but it's more common to use have to. A gente pode fazer perguntas com must, mas é mais comum fazer perguntas com have to. Ó, must we answer all the questions? Do we have to answer all the questions? É uma forma mais comum, uma forma mais natural, beleza? Então vamos lá, vamos falar um pouco agora das regras, né, de quando utilizar o must e quando utilizar have to. Apesar de serem bem parecidos, eles têm algumas pequenas diferenças. Ó. Começando pelo have to. We use have to say that something is necessary or is a rule. Vamos usar o have to para dizer que algo é necessário ou é uma regra. Então, the taxi is here, we have to leave now. It's necessary. Então, o táxi chegou, a gente tem que ir agora. Então, é extremamente necessário. All car passengers have to wear a seatbelt. A rule. Então, todos os passageiros no carro têm que usar o cinto de segurança. É uma regra. Do I have to buy batteries? Is it necessary? Então, eu tenho que comprar as baterias. Isso é mesmo necessário? Então, o have to vai ser utilizado aí para a gente falar de regras ou quando algo é extremamente necessário. A gente tem que fazer aquilo mesmo, ok? Já o must, prestem atenção, we also use must, but it's less common than have to. We usually use must for. Então, o must é utilizado, mas de uma forma menos frequente do que o have to. E ele é utilizado para os seguintes tópicos. Primeiro, a rule given by the speaker to another person or to himself or herself. Então, é uma regra ou uma imposição, né, que o falante propõe para uma outra pessoa ou para si mesmo. Então, é uma obrigação que parte da pessoa que está falando. Então, you must wear your coat. It's cold outside. Então, um pai falando para um filho, você deve usar o seu casaco, você tem que usar seu casaco porque está frio. Quem está fazendo essa obrigação, quem está impondo essa obrigação? O pai. Então, ele usou you must wear your coat. A próxima, I must lose some weight.
Ou I think I should do that. I think I should do this. Então, eu acho que eu devo perder. Então, eu uso o must nesse caso, beleza? Então, basicamente, a diferença entre must e have to consiste na origem da obrigação. O have to geralmente é algo que nos é imposto por uma regra, por uma necessidade externa que a gente não controla. Já o must, ele parte do falante, né? Ele é uma obrigação mais subjetiva. Então, o falante acha que aquilo deve ser feito. Então, vai usar o must nessas situações. Agora, só uma regra especial para o must, quando a gente está falando de instruções escritas. Por exemplo, instructions often in writing with a passive verb. Example, answers must be written in ink. Exam instructions. Então, aqui, quando as regras ou as instruções forem escritas, elas geralmente vão usar, nós geralmente vamos usar o must com o verbo na voz passiva. Então, must be written, devem ser escritas, ok? Então, relembrando, must para obrigações subjetivas, coisas que a gente acha que, ou que o falante acha que deve ser feito, e have to para obrigações que são impostas para a gente, né? Por uma regra, ou por uma norma, ou por uma necessidade em si. Beleza? Então, fica aí a dica da próxima vez que forem utilizar must e have to, pensa na origem da obrigação. Beleza? Uma obrigação negativa é feita por mustn't, né? Se você não deve fazer algo, você não pode fazer algo, você vai usar o mustn't. Isso é uma regra negativa. Então, negative rules. We can also use must not, but usually only for explaining rules and instructions. Remember, children, you mustn't ride your bikes on the grass. These lights must not be used outdoors. Então, aqui não se deve fazer isso. Você está explicando aí as regras que a pessoa não pode fazer ou não deve fazer. Muita gente confunde e acaba passando o have to para negativa, para expressar uma obrigação negativa. Só que o have to tem um problema. Quando a gente não tem uma regra, né, quando algo não é necessário, a gente usa o don't have to e não o mustn't. Então, olha só. If there is no rule to say something is necessary, we use don't have to, not mustn't. Quando não há regra, ou seja, quando não há necessidade, a gente usa o don't have to. Então, é melhor vocês traduzirem o don't have to como não precisar, ou não precisa, né? Então, vamos comparar aqui, olha. You don't have to eat in here. Você não precisa comer aqui dentro. You can eat outside if you prefer. Você pode comer lá fora. Então, você tem essa escolha, essa opção. Então, tentem sempre traduzir don't have to como não precisar. Então, you don't have to, você não precisa. I don't have to, eu não preciso. We don't have to, nós não precisamos. Agora, o mustn't é não dever fazer algo. Então, tem uma obrigação ali, só que negativa. You mustn't eat in here, ou seja, você não deve, não pode, então não faz aquilo. Beleza? Então, you don't have to eat, você não precisa comer. You mustn't eat, você não deve comer. Beleza? Então, é isso. Por hoje a gente vai ficando por aqui. Nos próximos vídeos a gente vai falar um pouco mais de modal verbs, outros tipos de modal verbs como may and might para expressar possibilidade, should para dar conselho. Então a gente vai fazer essa série de vídeos aí sobre modal verbs, beleza? Um abraço e até a próxima, galera.